Pode. Isso. Começou? Sim. Tá gravando. Então, aí, qual que é a ideia? É por vocês para ajudar o paciente de vocês e não perder as características de retomada, de qualidade de vida do paciente, né? Então, o primeiro caso que a gente vai mostrar aqui, travou aqui, gente. É um provisório múltiplo de técnica direta, né? O que a gente muito ouve lá na clínica é essa frase aí: eu nunca vou fazer uma prótese. Só que acontece muitas vezes, como eu te falei, você ser pego de surpresa e o seu avô, a sua mãe, né? Aquele melhor amigo seu chega lá com um problema para você resolver, né? Então, eu devo lembrar a vocês que a odontologia é uma profissão que requer daqueles que exercem o senso estético de um artista, a destreza manual, a destreza de um médico e a paciência de um monge, tá? Porque às vezes você é pego tendo que usar todos esses atributos aí, né? Não adianta em odontologia você fazer isso aí, ó, uma gambiarra. Você tem que ter um protocolo de atendimento, uma sequência de atendimento para que você possa resolver o caso do seu paciente. Às vezes, você pode vir a fazer algum artifício desse aí, mas não vai resolver. Vai ser só postergando o problema, né? Enquanto houver motocicleta, MMA, bicicleta, nós dentistas estamos satisfeitos que a gente vai ter trabalho para sempre, tá? Esse aí é o Mohamed Ali mostrando do que ele é feito. Esse paciente aí, eu vi o professor Orlando na aula próxima passada, falando que às vezes demora 2 meses, às vezes até um pouquinho mais, para resolver o problema de alguma infecção que o paciente tenha. Você ficaria 2 meses enquanto o professor Orlando resolvesse o seu caso de um abscesso nesses dentes aí anteriores, dessa forma, tá? Eu pensaria 2 vezes antes de te procurar como profissional se você fosse me deixar dessa forma, né? Então, esse paciente abscedor tinha uma prótese fixa de 4 elementos aí na anterior, as raízes dele abscedaram, né? E ele teve que remover essa prótese, procurar o endodontista para resolver. Mas antes disso, o colega endodontista me mandou esse paciente e falou assim: Wellington, faz alguma coisa para mim aí, porque eu estou numa situação que eu não sei como mexer com esse cara. Ele precisa trabalhar e como é que eu deixo ele nessa situação? O que a gente pensou então? Né? Usando aquela técnica que o professor Everaldo, o professor Paulo, nós lá da prótese ensinamos vocês, a gente moldou esse pino, né, os 2 pinos aqui, tá, com um reforçozinho em fio de aço. Estava vendo a discussão a respeito de fio de aço, né? A gente moldou esse pino e, consequentemente, tá aí a cópia dos pinos, né? E em cima desses pinos a gente colocou vamos dizer, entre aspas, uma pelota de resina, mais ou menos da cor dos dentes do paciente, pediu para que ele fechasse a oclusão, né? E a partir daí começa aí, tá aí os pinos, né? Moldados, o término mais ou menos do preparo já ali demarcado, e nós temos aí essa placa de resina com esses pinos, onde a gente vai começar agora desenhar um pouquinho aí a questão da anatomia dos dentes, né? Dividimos os espaços e depois disso a gente, com um disco de carborundum ou mesmo um disco de aço
diamantado, a gente começa o processo de escultura, né? Dando mais ou menos a forma e coloca na boca do paciente essa divisão, vê que ficou muito grande, marca, né? E começa a trabalhar essa forma mais um pouco, né? Novamente, onde precisa a gente acrescenta pela técnica de nylon, né? Coloca um pouquinho de resina onde for necessário e a coisa começa a tomar forma, né? A coisa começa a tomar forma. E, consequentemente, a gente pega um paciente numa situação aí do lado esquerdo, né? Que ele está meio deficiente e solta ele uma hora e pouco depois, já nessa situação, né? O endodontista vai remover uma fração daqueles pinos lá, né? O mesmo a gente já deixa ele um pouco mais curto e o endodontista vai poder fazer os curativos dele, colocar o hidróxido de cálcio, fazer as medicações necessárias e o paciente vai ficar um pouco mais alegre, né? Não tendo que permanecer pelo tempo de espera das endodontias, esteticamente desfavorecido, né? Mais uma vez eu peço para vocês sempre se colocarem na posição do paciente, né? Na posição do paciente. Eu não gostaria de ficar dessa forma. E não precisa ser só prótese, gente. Vocês imaginam aí uma classe 4 anterior no dente 11 ou dente 21 e que o paciente necessita fazer uma endodontia e a gente sabe que vai demorar um pouquinho. Por que não, né? Por que não fazer essa restauração classe 4, mesmo que depois ela seja substituída em outro momento, né, por uma de qualidade melhor, para manter o paciente esteticamente resolvido, né? Então a gente sabe aí, pelas fotos aí, que não está perfeito, tem algumas deficiências de anatomia, de estética nesse dente, desse paciente, mas a gente percebe que até o sorriso dele mudou. Agora ele está sorrindo, ao invés de ficar com aquele sorrisinho tristinho ali, que está no nosso canto esquerdo aqui da tela, né? Então, eu gostaria que vocês sempre, a partir desse momento, se perguntassem, eu gostaria de estar dessa forma, né? Esse caso, gente, aconteceu lá na clínica odontológica da União Evangélica. Mais uma vez... Seu rabo. Oi? Quem falou? Oi? Não, de boa. Pode mandar. Esse caso aí aconteceu mais uma vez lá na clínica odontológica. Eu fui chamado lá no box das meninas porque o paciente precisava resolver o problema estético dele, porque ele tinha que trabalhar no outro dia e não tinha como a endodontia resolver o problema dele dessa forma, desse jeito aí, sem selar o dente. Foi o professor Helder até que me chamou lá para resolver esse caso. Como é que a gente faz aí? Deixa o paciente nessa situação? Paulo Henrique, você deixa o paciente nessa situação? Não, jamais, né, ué? De jeito nenhum. Não tem como. Então, como é que a gente vai resolver? Como é que a gente vai resolver isso aí? Né? Provisório, né? Provisório. O paciente tinha uma peça, né? O paciente tinha uma peça protética já retida a pino. Vocês podem perceber que o pino dela tá com uma proporção deficiente. Aí a gente moldou essa prótesezinha em silicona, né? E obteve aí o negativo, né? E em cima desse negativo a gente inseriu resina fotopolimerizável, polimerizou e conseguiu fazer aí uma faceta estética para esse paciente. Né? Consequentemente, usando as técnicas de cimentação que o professor Marcos Carvalho andou
mostrando para vocês, né? A gente fez um ataque ácido ali no lateral, no cotozinho radicular somente na vestibular, né? E do outro lado ali a gente fez um ataque ácido com ácido clorídrico, né? Que era uma coroa de porcelana aqui nessa região, né? Depois disso, passamos o adesivo em toda a superfície, né? A gente confeccionando aí a facetinha, como eu disse para vocês, né? Colocamos a facetinha no lugar, fotopolimerizamos e o paciente manteve essa faceta até o término do tratamento endodôntico, porque nós tivemos o cuidado de deixar acesso por palatina, né, nessa faceta. Então, o endodontista tinha a referência da incisal da nossa faceta como referência de comprimento de trabalho, né, tinha acesso à cavidade radicular ali pela nossa palatina, conseguiu fazer todo o tratamento e depois disso, essa faceta foi transformada num provisório com pino, o paciente recebeu o núcleo metálico e depois a coroa definitiva, né? Você vê que o tratamento se torna longo, o paciente vai ter que retratar a endodontia, vai ter que fazer moldagem de núcleo, cimentação de núcleo, repreparo de núcleo, né? Moldagem, prova de metal, prova de porcelana, ajuste de porcelana, né? Glazeamento e cimentação. É um tratamento longo e você não vai poder deixar o paciente desprevenido nessa relação aí, né? Então, a gente também reconhece que esteticamente não fica perfeito, mas as limitações do caso, às vezes, nos obriga a tomar algumas decisões dessa forma, mas a gente percebe que o paciente ficou bastante satisfeito, né? E a gente resolveu o problema tanto protético quanto endodôntico do paciente, tá? Tá aí o antes e o depois, né? Esse aí teve até uma situação que o paciente usava aquela prótesezinha retidapina e vivia soltando e a endodontia contaminando, e depois que a gente fez esse procedimento aí, a coisa se transcorreu na mais perfeita ordem aí, e o paciente seguiu o tratamento perfeitamente, sem mais contaminações, inclusive diminuindo o tempo de tratamento endodôntico, né? Porque não teve mais o problema de soltar o provisório e contaminar a parte endodôntica. Gente, isso aqui também é um caso engraçado que aconteceu lá na nossa clínica, tá? Pedro, tem algum comentário aí, Pedro Paulo? Você está muito sério. Não, tranquilo, estou compenetrado aqui. Tá, muito bem. Ô, Eric, você fez o provisório do cachorro? Pois é, eu estou aqui pensando nisso. Cara, na verdade, é o próximo caso aí que aconteceu com a gente. O que aconteceu? O que aconteceu com essa paciente aí? O paciente nos procurou lá na clínica odontológica, né, da União Evangélica, e nos apresentou a prótese nessa situação aí. Por que ela estava nessa situação? A paciente deixou a prótese na cabeceira da cama ali, dentro do copinho d'água, né, dando aquelas 8 horas de descanso para a prótese aí da mucosa dela, né, foi tomar banho e esqueceu da Luluzinha dela. A Luluzinha achou a prótese e deu uma trabalhada nela aí, ó, deixando a prótese nessa situação, faltando aí 3 dentes e todo o rebordo aqui, toda a flange vestibular da prótese, né? Inclusive a área de post-dummy aqui e tudo, foi assim meio que transformada em frangalhos, né? E a paciente, como é que uma paciente fica nessa situação? Aí a pergunta, quanto tempo nós da prótese lá na faculdade gastamos para fazer uma prótese total lá? São 6 meses, porque o aluno tem que ir fazendo passo a passo, a gente vai orientando, tem aquela parte laboratorial, às vezes o laboratório não manda a prótese no tempo que a gente precisa, vai e volta, às vezes dá errado, né? Então todas essas intercorrências podem vir a acontecer. A paciente ficaria 6 meses
6 meses sem poder sem poder sair de casa, né? Nessa época de pandemia não seria tanto problema, né, que ela usaria a máscara, mas numa época normal, como é que a gente ia resolver, né? O que a gente fez para essa paciente aí, gente? Olha aí, mais uma visão, a marca dos dentinhos da Luluzinha aqui, ó. Marca dos dentinhos da Luluzinha aqui também, né? A gente entrou com a broca Maxicute, fazendo um desgaste de toda a base da prótese, afinando essa base de prótese, criando algumas retenções mecânicas aí, né? E, consequentemente, abrimos espaço lá na clínica, se vocês forem lá na farmácia e perguntarem pelo Cooliner, o Cooliner é um reembasador, é um material reembasador que pode ser dispensado direto na boca do paciente. Então, a gente colocou o Cooliner na base da prótese e promoveu aquela famosa moldagem de boca fechada no paciente, não utilizando a pasta lisanda, né? Mas sim, pasta zinco-enólica, desculpe. Mas sim utilizando a resina acrílica Cooliner, que ela é para reembasamentos diretos dentro da boca, né? Então, após feita essa moldagem com o material reembasador, aí está mostrando eu tirando os excessos, né, da boca da paciente, dando uma conformaçãozinha um pouquinho melhor na parte de rebordo dessa paciente, fazendo os tracionamentos do lábio aí do paciente para imprimir nessa resina o fundo de vestíbulo do paciente, imprimir ali o freio labial superior, né? Então, a gente chega fazendo as movimentações, né? Nossa, eu já tô com calor, vou tirar a blusa de frio. Necessárias, né? E com isso eu consegui... e com isso eu consegui aí reconstruir a base da prótese da paciente, né? Aí entra a parte artesanal da prótese. Estão lembrados lá que tem que ter a paciência do monge, a destreza manual de um artista, né? É a espada do samurai, né, Wellington? Aí a gente começa a recortar os excessos, né? E recortando os excessos e tal, e com isso a gente vai reconstruindo essa prótese que a paciente tinha perdido, né? Pegamos lá na farmacinha alguns dentes de estoque lá para repor os dentes que a Luluzinha tinha comido, né? E pela técnica de adição de resina aí, pela técnica do pincel, a gente foi colando esses dentes, né? Colando, a prótese antes tinha uma base toda deteriorada pela ação da cadelinha dela, agora a base já está reconstruída, né? A prótese, a gente percebe aqui a diferença de cor aqui, ó, da resina antiga, da resina Cooliner, né? Mas aqui já houve a reconstrução da flange vestibular da peça, a falta dos dentes que havia a gente já conseguiu repor, né? Do outro lado a mesma coisa, né? A prótese reconstruída dentro das possibilidades da clínica lá, né? Do seu consultório, né? Uma coisa também que eu gostaria de deixar bem claro para vocês é que a gente tem que trabalhar com aquilo que tem, né? Se você já tem algum aí que já vai olhar e fala assim, nossa, mas esse dentinho do lado esquerdo aqui tá mais escuro e não sei o que, já começa a pôr defeito. Gente, pensa comigo, é melhor sem o dente ou com o dentinho mais escuro? Eu vejo esse dentinho mais escuro como uma caracterização da prótese. Quem olhar isso aí vai pensar que a prótese, o paciente está usando uma prótese que foi feita endodontia nesse dente e o dente deu aquela escurecidinha, né? Então, infelizmente, no momento não tinha o dente que batia a cor, então a gente trocou. Paciente hiper satisfeita, a risadona dela aí, chegou chorando e está saindo, sorrindo, e a gente ganhou para ela o quê?
Tempo, gente, provisório é para quê? Ganhar tempo de trabalho, devolver dignidade ao seu paciente, né? E o paciente satisfeito, esteticamente, ele deixa você trabalhar tranquilamente. O paciente que está insatisfeito com a estética dele, ele fica te forçando, ele fica te obrigando e fica complicando. E tratamentos odontológicos que são feitos assim na correria, normalmente não dão certo, né? O senhor Paulo está aí, que não me deixa mentir, o senhor Pedro Paulo também, né? Então, a paciente agora, ela tem tempo de fazer a prótese dela e reconstruir toda a sua felicidade aí, né? O Elton, posso Pode, dar uma observação? pode. Assim, a gente, aqui nesse intuito dessa aula, é trazer para vocês, não sei se vocês estão acompanhando o objetivo da aula, né? É trazer para vocês situações clínicas que a gente vive todo dia lá na clínica. Tá? Então, o Elton está colocando muito bem colocado tudo que acontece lá. É paciente que chega com o dente quebrado, é paciente que chega com a prótese quebrada, e são situações que a gente precisa pensar na parte teórica e depois passar para a parte prática. E eu acho que é difícil associar isso. Como é que você vai fazer uma abordagem numa prótese como essa que ele mostrou agora, né? Toda quebrada, toda estragada. Então a gente pensa nas técnicas de reembasamento de prótese e nós temos duas situações. O reembasamento que pode ser tardio, feito lá no laboratório, e depois volta para você colocar de novo na boca, né? Isso o protético faz lá, através de uma moldagem. Você vai ter que moldar o paciente de novo, vai ter que mandar a prótese para ele, vai completar o que está faltando, vai acrilizar e aí você coloca de novo. Só que isso requer demanda de tempo, né? Então precisa de ficar lá pelo menos 1 ou 2 dias. E aí o paciente muitas vezes não tem essa disponibilidade de tempo. Então o que a gente pode fazer para ele numa situação de emergência como essa? A gente pode usar de antemão os materiais de moldagem de reembasamento imediato, que são esses materiais à base de acrílico e silicone. E qual que é a diferença dele para uma resina acrílica termopolimerizável ou autopolimerizável que a gente usa na clínica? Isso é importante a gente ressaltar também, porque às vezes a gente não tem conhecimento do material que pode ajudar e aí não faz porque não sabe. Então, esses materiais à base de resina acrílica e silicone, eles têm uma temperatura de termopolimerização menor do que a resina acrílica que a gente usa. Você imagina reembasar com uma resina acrílica quimicamente ativada, que é o que a gente tem lá na clínica. Provavelmente você vai queimar a boca do paciente, porque ele vai a altas temperaturas, né? E essa resina, não, ela te permite o reembasamento com até mais ou menos entre 40 graus, é o tanto que ela aquece dentro da boca. Então, assim, 40 ainda dá para suportar um reembasamento imediato. E aí você resolve o problema do paciente na hora, né? Não precisa mandar para o laboratório, ele não vai ficar 2, 3 dias sem a prótese para poder reembasar. Igual o Edna falou, se dá a condição para esse paciente ficar mais feliz e continuar o tratamento de forma mais amigável, mais de boa. Tá? A gente está sempre aqui priorizando o atendimento de emergência. O que é isso? É sempre pensar em soluções para resolver o problema para ele na hora. Né? Ele não pode esperar 3, 4 dias. Então, a gente tem soluções protéticas que a gente consegue, lógico, não é o ideal, não é o mais ideal possível, né? Mas a gente consegue devolver para ele até que ele possa restituir uma prótese nova, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui ele já falou de técnica de reembasamento de prótese total, né? Não sei se vocês estão acompanhando o pensamento, mas ele já falou de técnica de reembasamento de prótese total, já falou de técnica de confecção de provisórios individualizados e de próteses fixas, né? Então, só vou recapitular, viu, Elton, para não tomar muito tempo, mas sim, no primeiro slide, você falou sobre a técnica da massa grossa, né? Que é colocar a resina acrílica e esculpir na resina acrílica os dentes para uma prótese fixa, né? Você falou da técnica da faceta de estoque, remover a faceta de estoque para fazer dentes unitários. Então, com uma facetinha de estoque desgastada por dentro, deixando só a face vestibular pronta, você reembasa dentro do dente. Você pode fazer um provisório com uma resina composta, que é o que ele já mostrou também para vocês aí, na taquiaf, resina composta, comportando-se como uma prótese adesiva, né? E você também tem uma forma de fazer um provisório através da técnica do mocap, né? Que você molda o enceramento, faz o enceramento antes, molda o enceramento, e aí você com materiais para confecção de provisório, pode ser resina acrílica quimicamente ativada, pode ser resina bisacrílica, você consegue também individualizar um provisório para o paciente e aí ter condição dele pelo menos seguir em frente e adiante no tratamento odontológico.
Mas a verdade é essa, a gente quer que priorizar o atendimento de emergência, né? E é isso que é importante para o nosso paciente, principalmente que chega na clínica sem o dente da frente, com a prótese quebrada. É isso que é o intuito, o objetivo nosso aqui hoje. Tá bom? Só isso, velho. Obrigado. Pessoal, aí... Então, Oi. deixa eu te perguntar, essa resina acrílica que você usou para reembasar, ela tem uma vida útil longa ou ela só serve para um tempo assim provisório? Ou, por exemplo, se eu não querer trocar a prótese, eu posso fazer um pequeno reembasamento com ela e deixar Carol, a vida útil é curta? Carol, é o seguinte, no papel, ele fala que ela é de longa duração, mas a gente sabe que essas resinas autopolimerizáveis, né, elas ficam um pouquinho porosas, a gente não consegue um polimento 100%. E essa porosidade vai dar agregação de biofilme, né, resto de alimento, e com o tempo essa prótesezinha vai começar a pegar um cheirinho meio desagradável. Então, no meu conhecimento e meu uso diário, né, eu utilizo essas resinas de reembasamento imediato como provisórias. Eu não dou preferência para utilizar elas para longa duração, não. Né? Para longa duração é a resina termopolimerizável que vai receber um polimento. A cura dela vai ser melhor, o polimento vai ser melhor, então vai ser uma prótese que não vai agregar esses resíduos e no futuro dar um cheiro desagradável para o paciente. Eu assim, apesar de que na bula da resina fala que ela pode ser utilizada para longa duração, eu não aconselho não, tá? Assim, Wellington, são materiais de reembasamento temporário, viu, Carol? De todo jeito, são materiais de reembasamento temporário. Então, não é para usar para o resto da vida. Agora, tem os temporários que podem ser usados por longo tempo, por longo período. Por exemplo, aquele paciente que fez o implante, precisa esperar 6 meses, ele reembasa com uma resina Soft. de reembasamento imediato, né? Que pode ser a soft ou pode ser até o Q-line, que não é tão soft assim, é uma resina mais resiliente, para ficar nesse período de tempo aí de 4 a 6 meses de espera, até que você consiga fazer uma prótese para ele definitiva. E tem os materiais de reembasamento que são mais temporários, aqueles que você tem que trocar de mês em mês, e são mais siliconizados, eles são mais moles, mais fluidos. Então, para tratamento de algumas lesões de boca, por exemplo, hiperplasia inflamatória, às vezes um processo cirúrgico que você fez na boca, você usa um material menos resiliente, né? Não, desculpa, mais resiliente, mais fluido, mais mole, para poder dar condição de tratamento de algumas lesões. Por exemplo, esses materiais de reembasamento resiliente mais siliconizados, tem uns que já vêm com nistatina, já vêm com antifúngico, para tratamento de lesões de cândida. Então, você já reembasa a prótese e já põe um remédio em cima. Então, mas aí você tem que estar trocando sempre até que a condição bucal seja perfeita. Mas a ideia é sempre pensar, até para isso tem indicação, né? Você vai fazer a indicação para uso temporário, para uma prótese que vai temporária até você colocar uma definitiva, ou você vai fazer um tratamento. Então, na hora de pensar no reembasamento também, a gente tem que pensar nisso. Tá? Mas é assim, mais ou menos é assim que funciona. Uma outra observação, Carol, é que quando chega um paciente que recentemente teve que fazer exodontias múltiplas e com quelite angular, você pode observar que provavelmente a prótese que ele está usando na boca é com uma resina provisória, porque ela é mais porosa e aí então ela agrega mais cândida, né? E aí tem aquela lesãozinha de canto de boca. Ou ele usa essa prótese há mais de 10 anos. Então ela tem duas características, a perda da dimensão vertical e essa colônia aí de bactérias. E aí tem esse odor desagradável mesmo, que o Elton falou, né? Então, assim, esse reembasamento ele realmente é temporário, mas e aí tem os sinais clínicos disso aí também que a gente pode observar no paciente idoso. Mais alguma pergunta, gente?
Paulão tá aí para resolver. Não, eu não. Né? Então, aí, o que acontece agora? Algumas vezes também a gente é chamado lá pelo pessoal da cirurgia, porque chega um paciente lá com dente fraturado, que chega com alguns problemas assim um tanto quanto sérios e necessita fazer remoção imediata do elemento dental, né? Consequentemente, o paciente não vai poder ir embora nessa situação que ele está aí, ó. Aí é a hora que o pessoal chama a gente lá e fala assim, professor, resolve para mim, né? Esse caso também é um caso lá da clínica odontológica, se não me engano foi o professor Wilson Mariano, não, isso aí foi o professor Mário que operou, né? Juntamente com os alunos lá, e pediram para a gente resolver. Como é que a gente resolve isso? Não tinha o dente, né? Tá aí a situação clínica, né? O que a gente fez? Pegou lá um Minnesota, né? Um instrumentozinho, e foi meio que esculpindo ali, com resina fotopolimerizável, uma facetinha para esse dente, né? Da mesma forma, tomando cuidado com a ferida aberta ali, a gente fez um ataque ácido bilateral ali no central e no canino, né? Adesivo, um pouquinho de resina fotopolimerizável. O problema agora aí, gente, eu vou fazer uma reclamação, né? O instrumento que eu estou tendo que usar para fazer a inserção da resina. Muitas vezes eles nos chamam para fazer o trabalho, mas assim, não vou dizer que seja sempre, né? Às vezes não está realmente preparado para uma situação dessa, porque foi uma emergência que chegou lá, mas assim, a gente pede que quando chame a gente para fazer esse tipo de trabalho aí, ó, tenha todo o instrumental necessário para a gente poder trabalhar, né? A mesma coisa acontece também com as brocas. A gente chega lá, professor, cadê as brocas de prótese? O cara entrega a MaxiCut e acabou, né? Cadê o resto, né? Então, o que a gente faz? Um periótomo aqui, a gente trabalhando com um periótomo aqui, colocando a inserção da resina e facetinha sendo posicionada, né? E polimerizada, tá? O paciente resolveu o problema estético, funcional do paciente. Ele foi embora e pôde procurar algum tratamento mais sofisticado aí depois, mas o que a gente deu para fazer para ele naquele momento foi aquilo. Ana Clara, você está com a cara muito séria, o que foi? Está com alguma dúvida? Hã? Não, professor, está tranquilo. Tranquilo? Né? Então aí, gente, vamos desmistificar agora algumas coisas. A primeira coisa que vocês vão desmistificar para o paciente quando vocês começarem a trabalhar com implantes é que fez implante, o cara não vai ter nunca mais problema. Isso aí é uma mentira, tá? Os mesmos problemas que o paciente tem ao se utilizar de próteses normais, né? As coisas mudam de nome, né? A periodontite vira periimplantite, né? E a periodontite não tratada vai levar à perca dental, a periimplantite vai levar à perca do implante, tá? Essa paciente aí colocou essa prótese protocolo, né? E chegou lá na nossa clínica desesperada, drenando exudato, drenando pus da base da prótese, e odor fétido, e uma série de problemas advindos aí dessa prótese que estava na boca dela, né? E o que acontece? O que nós vamos fazer, né? Tá aí uma visão mais aproximada do caso. A gente percebe aqui que o osso em volta desses implantes aqui, ó, já foi embora, né? Já tá, a integração já rodou, né? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? O que se faz, Ana Clara? Fala para mim, o que você vai fazer aí agora? Chora? Não sei, professor, eu entrei agorinha.
Entra e chora. Pedro Paulo já mandou chorar. Né? O que a gente fez aí, então, gente? Anestesiou a paciente, foi tentar desparafusar a prótese para tirar, ver o que estava. Olha a nossa surpresa. Ao desparafusar a prótese, 2 dos implantes não precisaram ser desparafusados para tirar. E o porquê da falha da prótese está aqui, ó. Muito resíduo, muita material de retenção aí. E o paciente, nesse momento, o que a gente ia fazer para ela? Demos pontinho ali, colocamos 2 tampões aqui, nos 3, né? Aqui também tem 1. 3 tampões nos implantes remanescentes. E aí era a hora, falar para ela assim, tchau, vai com Deus. Ou o que a gente poderia fazer para ela, né? O paciente trabalha com público, é vendedora, mãe de família, né? Arrimo de família, ela que trata dos filhos e tudo, viúva, se não me engano, não tenho essa certeza. Como é que eu mando ela embora para trabalhar dessa forma, né? O que a gente fez? Nós estamos desenvolvendo na faculdade uma técnica de confecção de modelos em alginato, né? No caso, eu moldei o rebordo dela, né? Com esse alginato mais claro, e com esse alginato siliconizado aqui, eu vazei o modelo aí. Em cima desse modelo, eu confeccionei uma chapa de prova. No caso, nem não foi uma chapa de prova, aliás, uma chapa de prova mesmo, foi moldeira. Confeccionei uma chapa de prova, né? Com acrílico, agora sim, resina acrílica autopolimerizável normal, né? Fiz uma chapinha de prova, recortei ela dentro dos limites basais necessários, papila piriforme, miloioide, sulco vestibular, freio lingual, freio vestibular. Tudo isso aí a gente recortou, testou a estabilidade da chapa de prova na boca da paciente, peguei um disco de aço diamantado, removi todos os dentes da prótese protocolo que ela estava utilizando, né? Fiz aí a base da protocolo, os dentes que estavam sendo utilizados, pouquinho de cera utilidade, levei na boca da paciente, compasso de Willis, né? Dimensão vertical pré-estabelecida, compasso de Willis, prendi com resina acrílica, né? Fiz os preenchimentos necessários, dei um polimento lá na clínica mesmo. Quem conhece o motorzinho que está lá naquela salinha da entrada da clínica, está aqui. Nós a gente dando um polimento aí nessa prótese. E ao fim do trabalho nós tínhamos aí, depois de usar o sabre de luz, né, Paulo? Da escultura. Gente, isso aí são coisas que só o Wellington faz, viu? Não adianta vocês querem fazer, não. Faz sim, né? Nós confeccionamos para a paciente lá, depois de algum tempo, uma prótese total, né? Reinstalamos essa prótese total na boca da paciente e a paciente foi embora se utilizando dessa prótese total imediatíssima, né? E procurando novos tratamentos, recolocação de implante, ou mudando o tratamento dela. A paciente, a gente resolveu esse problema, acho que acompanhou ela lá mais 1 ou 2 vezes, até aquele problema da infecção que eu falei para vocês ter sido resolvido, né? Tirou aqueles pontinhos que a gente deu na boca dela lá. E... Wellington, Oi. Nesse caso aí, a gente até pode reembasar essa prótese, como ele fez um procedimento cirúrgico para remoção dos implantes, né? Nesse caso, a gente pode até reembasar a prótese com a resina resiliente. Com resina resiliente, uma soft. Justamente para ajudar nessa cicatrização aí tecidual. Tá? Na verdade, nesse dia eu não fiz por falta de tempo, né? Mas no retorno dela, quando a gente tirou os pontos, a gente fez um reembasamento e aí ela foi procurar o tratamento
fora da faculdade. Eu não lembro se ela... Aí eu perdi a paciente, né? Mas a gente, como eu estou mostrando aqui hoje a questão de devolver dignidade ao paciente dentro das possibilidades de consultório, né? A gente conseguiu nesse caso aí. Tá aí a paciente. Esse aqui também foi confeccionado sob núcleo de resina fotopolimerizada após a instalação de pino de fibra de vidro. Na verdade, esse dente do paciente aí está perdido, tá? Está perdido, mas a história é que tinha um tal de casamento do primo, do amigo, do conhecido, do chegado, que era amanhã, né? Aí, como é que você vai submeter o paciente a uma cirurgia de remoção de raiz radicular e às vezes fazer implante, algum outro tipo de tratamento mais invasivo, sendo que ele tinha que ser padrinho do casamento do primo, do amigo, do conhecido, do chegado no dia seguinte, né? Então, o que a gente fez aí? Promoveu, tinha uma gengiva, uma proliferação gengival aqui, né? A gente fez uma gengivectomia, né? Isolamento absoluto, tinha endodontia já feita, né? Foi feito o preparo do conduto, né? Foi feita a instalação do pino de fibra de vidro, a colocação de resina e preparo, né? Anatomização da parte coronária, né? E da mesma forma do primeiro caso, a gente fez pela técnica da resina esculpida, né? Poderia ter feito, como o professor Paulo Henrique falou, pela técnica da faceta, né? Desgasta a parte palatina de um dente de estoque e reconstrói somente a parte palatina, né? Testa a oclusão e tal. E aí, o paciente era assim, saiu assim, né? Essa aí é uma fotografia após 7 dias, né? Que a gente já vê também a conformação gengival. O paciente, eu não vou mentir para vocês, eu não lembro o motivo pelo qual tinha que remover essa raiz, mas ele sumiu. Com certeza, muita vez. Provavelmente ele não voltou para colocar para arrancar a raiz. Quando a gente foi marcar a cirurgia dele para dar continuidade, ele não apareceu mais não, né? Mas provavelmente esse trabalho aí já deve ter falido, né? Que foi um trabalho feito provisório, do provisório mesmo. Oi? Oi, essa resina que utiliza para o provisório é aquela quimicamente ativada, não é? Isso. Aí, no caso, eu percebi que ela tem uma coloração muito parecida com os dentes ao redor. No caso, a gente tem uma escala na clínica para determinar? Tem. Você vai usar a mesma escala Dentron, né? Aquela escala para escolha de dentes artificiais de prótese total. As resinas acrílicas seguem, elas são lá você vai chamar elas de Dencor, né? Elas seguem aquela escala do 61, 62, 65, 66, 67, 69, tá? É a escala da escolha de dentes artificiais para as próteses totais, tá? Chega lá para a mocinha da farmácia e fala, eu quero escolher a escala Dentron, que ela vai te fornecer ela lá, meu anjo, tá? Segue aquela escala de numeração, a escala de 61, 62, aliás, é o 60, 61, 62, 65, 66, 67, 69 e 81, tá? Aí você faz a comparação e escolhe a que vai dar mais certo com o seu caso, tá? De vez em quando a gente topa uns alunos lá fazendo uns provisórios, principalmente posterior, com resina rosa, não é o ideal não, tá? Resina rosa, resina transparente. Transparente, né? É só ir lá e pedir a escalazinha Dentron e escolher o Dencor da cor do seu paciente lá. Tá? Professor Wellington. Oi, meu anjo. Se fosse uma prótese por exemplo, o paciente não teria raiz, ia fazer o côntico
e mais 2 elementos, né? Seria o do central e o do canino. Para fazer um provisório, aí faz na mesma sessão também, esculpindo? Como que ia ser esse provisório? Aí no caso, eu prefiro fazer pela técnica da moldagem, né? Eu colocaria um dentezinho de estoque ali colado com a cerinha ali na região do lateral, moldaria com alginato, guardava isso lá, preparava os dentes, depois colocava a resina dentro dessa moldagem, retornava lá e já colhia toda essa peça pronta, né? É a técnica da resina, técnica da moldagem com alginato, né? Então, Wellington, aí é o seguinte, Ana, também a gente tem que pensar o seguinte, vai fazer uma prótese fixa, vai fazer uma prótese móvel, vai fazer uma prótese sob implante, né? Então, a gente tem que pensar na indicação do que a gente vai indicar para o paciente tratar no futuro, para pensar no provisório. Por exemplo, se você for preparar os 2 dentes, os 2 pônticos, os 2 retentores para fazer um pôntico só, será que isso não é mais viável de fazer um implante? Então, até nisso você tem que pensar, porque muitas vezes você vai desgastar os 2 dentes para fazer um, não é? E às vezes a situação melhor é de colocar um implante, até no custo, né? Então, a ideia aqui, nesse caso que a gente está falando, se você fosse preparar os 2 dentes para fazer uma fixa, tudo bem, você fazer um provisório com uma massa grossa de acrílico. Nesse caso, a melhor solução que eu acho para fazer uma coisa que não estrague muito o dente seria fazer igual ele fez nas outras. Um ataque ácido nos 2 dentes, sem desgaste nenhum, né? E uma facetinha de resina composta, como se fosse uma prótese adesiva. Porque é provisória, é temporário, né? Aí sim o paciente vai pensar se vai fazer um implante, alguma coisa desse sentido. Tá? Mas a ideia é assim, a gente tem que conhecer as técnicas, né? Conhecer o que vai ser feito no futuro, para depois indicar uma melhor solução para o nosso paciente aqui. Tá? Até nisso, a importância de se entender e de se ter esse aspecto teórico de como faz as coisas, até nisso é importante na hora de você fazer um provisório, por exemplo. Tem muitas vezes uma etapa que a gente é displicente na hora de fazer. Não, eu vou fazer provisório, não. Vou fazer um provisório mais ou menos. Mas a gente tem que pensar realmente no que vai ser feito depois para tentar indicar a melhor condição possível. E outra, devolver para o paciente tudo. Você não está pensando aqui só em fator estético. Nós estamos falando em biologia tecidual, né? Recontorno olha para você ver como é que o recontorno gengival, se você olhar na imagem aí, ó, a papila mesial dela estava tão inflamada, né? Quando você põe o provisório, você vê como é que já melhora o contorno do tecido periodontal. E muitas vezes um caso que pode ser até de extração, a gente não sabe o que é, não tem uma radiografia para a gente ver, né? Mas às vezes um caso pode até se reverter para uma situação menos ruim. Entendeu? Então, assim, tudo vai do que você sabe. Tá? Do seu conhecimento. Eu só sei fazer a técnica de provisório com faceta de estoque. Então, se é a melhor do mundo que você sabe, ok, não tem problema nenhum. Vai fazer o melhor possível, mas dentro desse limite teórico que você sabe, entendeu? Então, aqui a ideia é sempre essa. O que eu vou fazer depois para indicar um provisório aqui antes? Se eu fosse fazer uma prótese fixa sobre dente, 2 retentores, um ponte, eu desgastaria os 2 dentes, faria o provisório com a massa grossa, igual o Elton mostrou. Se eu fosse fazer um implante, eu faria uma faceta de estoque ou uma faceta de resina composta. Eu ainda prefiro, Paulo Henrique, eu ainda prefiro fazer de resina composta, por quê? Porque é o mesmo material que você vai utilizar para colar o dente, né? Você vai colar com resina. Então, acaba que você não tem essa diferença de acrílico para resina. Ela se adere mais ao dente, né? Não vai soltar tão fácil. Então, eu preferiria fazer em resina composta aqui, nesse caso, se fosse do jeito que você está falando aí. Se fosse para usar os 2 dentes para fazer um provisório. Tá bom? Mas nesse caso, o Wellington usou a própria raiz para fazer a coroa. Foi, Wellington? Foi isso? Foi. Na verdade, como eu te falei, né? Na odontologia existe muito querer e poder. Às vezes o paciente quer e não pode. Às vezes ele pode e não quer, né? E, viu, Ana Clara, às vezes a gente tem que ver qual que é a melhor indicação para o paciente. Infelizmente, às vezes até olhar o lado financeiro, né? Questão de custo, questão de dificuldade técnica, essas coisas, né? Então, assim, na verdade, esse caso em específico que a gente está na tela aqui, ele foi feito um trabalho que era para ser extremamente provisório, ficou bem satisfatório, o paciente não voltou. Na minha concepção, eu acho que esse trabalho já faliu,
né? Porque eu não tenho lembrança do porquê. Eu teria que ir na ficha do paciente e olhar o porquê que essa raiz ia ser extraída, né? Wellington. Oi. Uma coisa que nós podemos pensar aqui, pessoal, é com relação à sua posição enquanto cirurgião dentista no próprio mercado de trabalho, né? Você, veja bem, você tem um paciente que ele não sentia necessidade de ir no consultório odontológico até o momento que fratura um dente anterior. Mas quando ele chega lá, você tem essa coroa aí para ser realizada, desse lateral, você tem resina aí no central, você tem um central encurtado, você tem uma cárie lá no premolar, você tem restauração de amálgama, e aí o Eric falou uma coisa muito interessante. Às vezes querer não é poder, mas às vezes a pessoa pode e não quer. Quando ele chega na situação dessa aí, você tem um motivo para convencê-lo a fazer uma mudança estética na boca e agregar muito valor ao seu consultório. Muito valor. Que seja em resina direta, mas olha, você já pode fazer faceta nos anteriores, pode trocar esses amálgamas, e é a hora de você vender o que você está agregando aqui. Esse tempo que você está aqui com a gente hoje precisa ser vendido lá na frente, precisa ser transformado em renda para você, né? Eu acho isso muito importante a gente falar, porque às vezes a gente trabalha tanta técnica e esquece de dizer assim, opa, você precisa transformar isso em agregar isso em valor de vida para você lá na frente. E aí fazer um provisório bem feito, como esse aí, convence o paciente, fala assim, poxa vida, se o provisório ficou assim, quem dirá... Imagina o definitivo. Os definitivos, quem dirá fazer faceta em todos os dentes. Aí você está falando aí em cifrão com 5 dígitos para o paciente, né, Paulo? E aí é a hora que você já pensa naquela viagem sua, entendeu? Assim, é só para pegar e dizer assim, tem que ter essa pegada também comercial, porque é o seu trabalho que vai convencer o paciente. E aí aprender isso na faculdade, sair de lá, o craque, né, no negócio, faz toda a diferença de mercado lá na frente. Você já sai um passo na frente dos colegas aí. Sai do meio da multidão, né? Sai do meio da multidão. Era isso. Pessoal, mais alguma dúvida, galera? Não? Podemos continuar? Então, isso que os colegas falaram é bastante importante. Se você, apesar desse caso em específico, esse dente, ele tinha um motivo de não permanecer aí, o trabalho que a gente fez foi um trabalho bastante cuidadoso, minucioso, para devolver papila, até para nível de implante, né? A gente vai fazer uma técnica ali de remoção atraumática dessa raiz e implantação do implante sem grandes descolamentos para manter essa papila que a gente conseguiu, né? E, consequentemente, continuar a qualidade do trabalho, né? Esse caso aqui, gente, aconteceu essa semana comigo. O paciente veio de Manaus para mim atendê-lo, tá? Foi mexer com um tratorzinho lá na chácara dele em Manaus. Esse tratorzinho era acionado por manivela, né? Não tinha bateria para fazer isso. A manivela deu um tranco e adivinha onde o cabo da manivela pegou, né? Vocês estão vendo o resultado da manivelada na boca dele aí. O paciente chegou nessa situação, meia prótese na boca, raiz fraturada, né? Já tinha uma região aqui começando a dar uma fístulazinha, né? 2 raízes aqui, essa tá perdida, essa fraturou mesmo. O segundo pré aqui, aliás, o primeiro pré, que esse aqui era um canino, o segundo pré, a raiz estava ainda em possibilidade de uso, tá? O que eu fiz? Reposicionei
com cuidado o outro pedaço da prótese que estava ali, dei uma coladinha com resina fotopolimerizável, né? Aqui mostrando a fratura da raiz em questão que eu falei para vocês, ó. Né? O corte no lábio dele que a manivela proporcionou, tá? E a gente fez, depois que eu colei a prótese na boca dele, a gente fez uma moldagem, né? Viu, Ana Clara? Isso aí é a técnica que eu te falei, né? Fiz a moldagem, resina autopolimerizável da cor escolhida, né? Dispensei a resina sobre a moldagem, né? Esperei polimerizar. Estava aí na minha mão a prótese completa do paciente, né? Recortes, prova na boca do paciente, ajuste oclusal depois que a gente colou a prótese, né? Prótese instalada, o antes, o depois. Essa prótese, vocês vão perguntar para mim o que é isso aqui. Isso aqui são pilares de implante que esse paciente tinha. Ele tinha um implante aqui também no meio que foi perdido na pancada, tá? Que essa prótese aí a gente teve que acrescentar essa parte nela, fazer... Foi meio complicado o negócio, né? Então, essa prótese hoje, ela está sustentada sobre 2 implantes, um pino. A gente sabe que hoje a literatura não apoia esse tipo de situação, devido à diferença Aqui nós temos uma gonfose, né? E aqui já tem uma anquilose de sustentação, tem diferença. Mas o paciente vai ficar único e exclusivamente o tempo necessário para os implantes que eu instalei nele aqui se integrarem, né? E a gente poder desmontar essa situação, fazer prótese sobre o implante realmente e provavelmente essa prótese aqui vai ser uma coroa, né? Aí nós vamos observar aquelas leis proporcionais de antiveste e outras coisas aí que a gente tem que observar na confecção das próteses fixas, né? Gente, o Pedro Paulo falou um negócio interessante. E eu odiava cada minuto do meu treino, mas eu dizia, não desista. Sofra agora e viva o resto da vida como campeão. Quem falou isso foi o Muhammad Ali, o boxeador mais famoso que a gente tem, tá? E o Pedro Paulo falou um negócio que treine muito, procure os professores, estude muito, saia da faculdade como sendo o top da galáxia, que você vai se diferenciar no mercado. Não foi isso que você quis falar, Pedro Paulo? Ligar o microfone aqui. Exatamente, né? E você tem que sair confiante. Eu me lembro, quando eu saí da faculdade, Wellington, eu sentia muita dificuldade na prótese, assim, por uma falta de autoestima. Quando eu fui fazer a especialização de prótese, eu cheguei lá, no meio de vários colegas, de várias universidades diferentes, era o que sabia fazer um casquete, era o que sabia montar no articulador, era o que sabia vazar um gesso bacana, sabia fazer uma boa moldagem. Assim, então você tinha o domínio e não acreditava que tinha. Então, primeira coisa, acredite, entenda que isso hoje no mercado faz a diferença. Hoje faz a diferença. Nesse mundo aí, todo mundo buscando a estética, buscando a beleza, e aí você é que tem isso nas mãos, você devolve o sorriso, né? Então, autoestima. E assim, entender que minha mãe viveu isso, sabe? Assim, no último ano de vida dela, graças ao professor Ruberval aí, que trabalhou com ela, ela tinha 4 premolares na boca inferiores e que estavam assim, quando ela só tinha as raízes dele e usava uma PPE. E ele falou, não, vamos fazer implante aqui, vamos fazer
uma prótese sobre esse implante. E assim, a alegria que ela viveu de ter a estética restaurada e a função, ela poder mastigar. Aquilo lá foi um ganho, assim, incrível. Então, como que nós, profissionais da saúde, podemos fazer toda a diferença na vida secular da pessoa? Né? É dominar a arte. E ela está nas nossas mãos. Nós somos artistas. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar hoje para vocês aqui, com esse pequeno acervo de provisórios aí, é que nós temos que devolver qualidade de vida para o nosso paciente, nós temos que ganhar tempo para a gente poder trabalhar bem com o nosso paciente, né? E o provisório, e como o professor Paulo disse, nós temos que devolver, nós mexemos com biologia, né? Nós temos que devolver saúde gengival para o paciente, essas coisas. Então, provisório é um passo muito importante nas próteses, tá? E a gente deve confeccioná-los o mais perfeito possível para que ele possa devolver para o paciente todas essas características que são necessárias, tá? Eu agradeço a paciência de vocês aí para com a gente aí. E, Pedro, mais alguma coisa? Paulo? Não, 100%, viu, Hélio? Parabéns aí, foi ótimo. Acho que fica bem claro para todo mundo aí a necessidade realmente e a importância de se fazer essa reconstrução, né? Então, acho que é isso aí. Nós estamos no caminho, vocês estão no caminho, e agora nós vamos botar em prática. Segunda-feira, todo mundo trabalhando no provisório. Tá bom? Gente, brigadão, hein? Alguma pergunta? Tem isso, Professor, os materiais de segunda vai ser disponibilizado uma lista para a gente ter noção do que leva? Já está disponibilizado. Toda a lista de prótese fixa, Ana Clara. Tá? Todo o material de prótese fixa. Mas já está disponibilizado. A gente passei... Simone, você tem? Ana Clara, as listas estão publicadas no AVA, já tem dias. Tá bom. Tá? Já estão lá. Resposta. Pedro, algum problema? Você viu isso lá? Não, é porque a minha pergunta é porque como no semestre passado a gente parou as aulas antes de chegar nos materiais, teve algumas duplas, algumas pessoas estavam dividindo material que não chegou a comprar esses materiais que eram de um fio. Por isso que eu estava perguntando quais que seriam. Assim, em específico. Então, mas é a lista completa, mas eu publiquei, tá lá, acho que se eu não me engano, Não, eu vi, sim. Desde a primeira semana, é aquela lista mesmo, tá? Tá bom. Professor? Eu ia... Eu? Pode ir, aí. Isso. Naquele caso da paciente que o cachorro comeu a prótese dela e que reembasou com soft oculiner, não lembro, a prótese tem um tempo de vida útil diminuído, ela teria que adiantar a confecção de uma nova prótese ou ela poderia ficar algum tempo? Não, na verdade, foi a dúvida da professora Carolina, né? O que acontece? Esse material, o que eu fiz? Eu ganhei tempo para a gente confeccionar a prótese para o paciente. Ele é um material que pode ser usado até 6 meses, né? Não é problema. Desde que você, como o professor Paulo falou, eu fiz esse reembase, passa uns dias, um mês, 2, eu posso reembasar novamente, eu recorto a prótese, reembase de novo, e vou ganhando o tempo necessário, né? Então, assim, e se eu for inteligente, eu faço o mais rápido possível a prótese definitiva dela para não ter esse imbróglio na minha vida, né? Mas, assim, respondendo a sua pergunta, sim, a prótese, ela pode ser reembasada, não é o ideal que se fique utilizando esse material, o mesmo material durante muito tempo, né? E então a gente sugere a troca, assim, a cada 2 meses, a troca do material todo. E, se possível, confeccionar o mais rápido possível a prótese definitiva do paciente. Leciane, pode falar. Você está com a cara muito com vontade de perguntar. Eu tô. Não, sabe o que é porque eu fui no laboratório.
Ah, tá ligado. Fui no laboratório, professor, no finalzinho do semestre passado, a gente fez isso aí. Pode levar o material ou a gente vai ter que fazer tudo de novo? Não, leva tudo e a gente vê a qualidade, né? E às vezes tem que fazer de novo, às vezes não. Mas leva Ah, tudo tá. lá pra gente ver. Porque eu tenho mais dificuldade na questão de fazer o provisório. Eu queria meio que focar nisso aí, mas não tem problema não. A gente dá um jeito. Não, a gente foca lá com você, não é problema não. Então, tá bom. Era isso. Senhor, Oi. só para me adiantar a questão do preparo, é porque eu estava revisando a matéria, eu queria saber especificamente, a gente vai fazer o preparo de um dente só, porque os extracoronários a gente não chegou a fazer, sabe? A gente começou a fazer, só não deu tempo de terminar. Para segunda-feira, um dente só. Né? Para a próxima aula, um dente só. Preparo, provisório e casquete, né? O Gabriel, a ideia, eu entendi a sua pergunta, nós entendemos, nós até tivemos uma reunião, nós da equipe de prótese, para tentar resolver esse imbróglio de vocês aí, porque muitos de vocês não fizeram preparos no semestre passado, não foram nas aulas práticas do semestre passado, né? Só que é inviável, nós temos praticamente duas aulas por turma para fazer toda essa retomada de provisório, preparo, moldagem. Então, não dá tempo. A gente priorizou fazer o preparo para a coroa total metal free nesta atividade prática laboratorial. E aí nós vamos discutir com a discussão, com a coordenação do curso, mais para frente, depois quando começarem as clínicas, se vocês realmente sentirem a necessidade de fazer de novo a atividade prática, a gente vai discutir com a discussão a possibilidade de abrir o laboratório, abrir monitorias, para que a gente possa estar desenvolvendo isso de forma mais efetiva e mais precisa. Nesse momento agora, é o momento da gente equalizar as forças, né? Nós temos pouco tempo aí para desenvolver a atividade prática, então vai ser feito esse preparo. Nós vamos estar com todo o apoio a vocês na clínica, se precisar de a gente assumir lá preparos que vocês não estejam capacitados a fazer, nesse primeiro momento, até que a gente consiga equalizar todo mundo aí através das monitorias. Eu acho que isso aí vai ser uma prioridade da gente, né, a partir do momento que o laboratório possa ser menos... Porque nesse momento o laboratório está muito cheio, Gabriel, então a gente não pode abrir muitos horários. Então, a partir do momento que começar as clínicas, a gente tem uma disponibilidade maior de tempo para poder organizar aí as atividades de monitoria. Tá bom? Acho que é isso. No caso, é um incisivo ou um canino, professor? Seria mais ideal? Dente 11. Tá? 11, canino, é central. Central. Bom? Mais alguma dúvida, algum questionamento? É isso? Vai ter festa segunda, minha pergunta? Eu não vi, Pedro. Você mandou no chat? Deixa eu ver. Não vi. Não, tô perguntando se vai ter festa na segunda. Segunda-feira é aniversário do Pedro Paulo, ele vai pagar o almoço lá na Candeeiro. Todo mundo. Você vai ter que pagar um percentual, porque eu não dou conta. Não, tô de dieta, rapaz. Olha aí. Eu nesse confinamento estou dando prejuízo. Wellington, parabéns. Olha, sua aula foi excelente. Esse material que você tem aí, ele é precioso demais para trazer essa clareza da urgência, da emergência que o provisório necessita, requer da gente, né? Fazer num dia, se virar nos 30 aí, ó, parabéns mesmo. E pela sua disposição também. Viu? Obrigado. Gente, mais uma vez eu agradeço a todos pela paciência com a gente aí, e se tiver alguma dúvida, pode mandar necessidade de alguma pergunta, pode mandar aí no chat, naquele outro lugar lá que eu esqueci o nome agora, que a gente vai respondendo para vocês também. Tá? Simone, mais algum recado? O Wellington, pode interromper a gravação, né? É.